Olá, sou Cristina Normandes e este é o nosso podcast Reflexões e Ruminações. Como calar as vozes para assim ouvir a voz de Deus? É sobre isso que refletiremos hoje. Fique conosco até o final, curta, comente, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para que este conteúdo chegue a mais e mais pessoas. Obrigada. Temos vivido em tempos barulhentos. São muitos ruídos. Nossa mente ela está o tempo todo exposta a telas, antenados nas redes sociais. Há uma infinidade de opções de entretenimento que acabam por nos envolver de tal modo que as 24 horas no dia são insuficientes para tanta atividade e distrações. Somos cada vez mais capturados, envolvidos e escravizados por este sistema barulhento, cheio de ruídos, e dessa forma estamos cada vez mais alheios a nós mesmos. Somos uma sociedade doente, ansiosa, estressada, que vive à base de remédios para poder dar conta desse ativismo exacerbado. Pois acreditamos que se pararmos, se não fizermos acontecer, o mundo para. Nada vai acontecer se nós não tomarmos as rédeas. Nada acontece. Temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, temos que o tempo todo. Dessa forma, nos desconectamos cada vez mais do que realmente importa. Nos desconectamos de nós mesmos, do sagrado, da nossa essência, que é o Espírito que em nós habita. O salmista, no Salmo 46, no verso 10, Deus diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É como se Deus estivesse nos dizendo: pare de correr. Pare de lutar, saia do meio do barulho, do ruído, se conecte comigo, se conecte com você mesmo. Você está perdendo a conexão com a sua essência, que é o eterno. É dele que vem a nossa força, é dele que vem o nosso vigor. Mas podemos perguntar, mas como parar? Como eu posso parar tudo e ouvir Deus? Como eu posso me conectar comigo mesmo? Na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Reis, no capítulo 19, de 11 a 13, nos diz assim: E o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? O contexto desta fala é que um anjo aparece para o profeta Elias e pede para ele subir ao monte, porque ali Deus ia falar com ele. E ao subir ao monte, do meio das pessoas, sair do meio do barulho, dos ruídos, ele vai para o monte. E ali ele iria ouvir a Deus. Mas mesmo no monte ainda tinha barulho. Tinha barulho de vento, de terremoto, de fogo. Então ele entra na caverna. E ao entrar na caverna, ele ouve um sussurro, uma brisa suave. E ali a voz do Senhor fala com Elias. O profeta Elias queria falar com Deus, queria ouvir a Deus. Contudo, não foi no vento forte, não foi no terremoto, não foi no meio do fogo, não foi lá no meio do monte, no meio do barulho do monte. Foi numa caverna, em silêncio, num murmúrio suave, num sussurro suave, foi que ele pôde ouvir a voz de Deus. Sim, pois é no silêncio, é na
solitude que Deus fala conosco. É no silêncio que Deus se manifesta, que Ele se revela, que Ele fala comigo e com você. O Senhor Jesus, sempre que Ele queria ouvir o Pai, estar conectado com o Pai, recarregar as suas forças, Ele se retirava, Ele procurava um lugar silencioso e ali Ele ia conversar com o Pai. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 35, nos diz assim: Ele, porém, se retirava para um lugar deserto e ali orava. No Evangelho de Lucas, de Mateus, também nos falam várias passagens em que Jesus se retirava para orar no jardim, para orar no monte, e ele se retirava do meio das pessoas, porque ele precisava ter um tempo a sós com Deus, porque assim ele se conectaria com ele e com o Pai. Aprendemos com o salmista, com os profetas e com o Senhor Jesus que para ouvir a voz de Deus, para nos conectarmos com o sagrado, é preciso recolher-nos ao silêncio, à solitude, pois é ali, no silêncio, que Deus falará, que Deus segredará a nós a sua verdade, a sua vontade, e é ali que Ele nos fortalecerá, renovará a nossa saúde espiritual, a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Nós somos seres espirituais. Assim, faz-se necessário nos conectarmos ao que é espiritual, ao que é sagrado, ao que é divino, à nossa essência, ao Pai que em nós habita. Mesmo em meio à correria, aos ruídos, tire um tempo para ouvir a voz de Deus, para ter intimidade com o Pai. Portanto, silencie os ruídos, silencie as distrações, silencie as vozes, recolha-se à solitude e conecte-se com o sagrado, com o divino, com o Pai. E o Pai que vê em secreto o recompensará, o curará, o aliviará, o sustentará. Silencie-se, pare, ouça a voz de Deus. Pense nisso. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Aguardo você na próxima quinta para mais um Reflexões e Ruminações.